E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e seja bem-vindo aqui ao meu canal. Pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto muito legal aqui. Vamos falar sobre a Constituição, né? Vamos usar aqui fatos do próprio Senado, da próprios órgãos mesmo federais, para não ter problema aqui, né? Mas vamos dar uma lida nas nossas manchetes de hoje. A Constituição Brasileira de 1988 deu uma louca nas leis, o Estado Democrático de Direito e a bússola quebrada. Qual termo devo aplicar? Constituinte ou prostituinte? Tem um buraco no navio republicano presidencialista. Cafeomancia, interpretando as leis através dos oráculos da borra de café. E é isso aí, pessoal. E são essas e mais outras que você vai encontrar só aqui, né? Vamos terminar aqui a nossa abertura e já voltamos. Chegue mais! E é isso aí, pessoal, voltamos. Pra quem não me conhece, eu sou Adelmo Souza e seja bem-vindo ao meu canal. E é isso aí. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso vídeo. Lembrando que estaremos no YouTube, Facebook, Instagram, Cos TV e Twitch TV. Né? Quem não sabe, só ir lá no Cos TV, colocar Adelmo Souza TV e vai me encontrar lá. No YouTube, Adelmo Souza também. E Adelmo Santos 2018 você vai encontrar lá no Instagram. E no Facebook, Adelmo.Souza dos Santos. E você também vai encontrar lá no Facebook. E é isso aí, vamos continuar aqui o nosso vídeo. O nosso tema hoje é muito interessante, muito perigoso. É um tema espinhoso e até pra ilustrar isso, eu fui comer um peixe hoje aqui, a espinha entrou aqui na parte superior, que deu trabalho pra me tirar, viu? Uma espinha grande, parecia aquela espinhazinha, continuou espinha grande. Já tava fazendo uma previsão que esse tema é espinhoso, de verdade, literalmente. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre a Constituição, já falei nossas manchetes aqui. A Constituição Brasileira de 1988 deu uma louca nas leis? O Estado Democrático de Direito e a bússola quebrada. Qual termo devo aplicar? Constituinte ou prostituinte? Tem um buraco no navio republicano presidencialista. E a cafeomancia, interpretando as leis através dos oráculos da borra de café. Aí temos aí a Constituição rasgada com avarias, né? A bússola quebrada sem norte. Cadê o norte? A cafeomancia e o barco republicano presidencialista Titanic. Tá ali afundando, né? Então é isso aí. Antes de mais nada, vamos ouvir a nossa vinheta, né? Nossa vinheta, que nunca mais eu passei aqui no canal e vou passar aqui para nós. Vinheta muito legal. Nosso canal de atualidades e de variedades. I love the night time because it rains every day. I know you're not fine when you say you're okay. So follow me and we'll find something more than this light. 'Cause I love the night time. 'Cause I love the night time. E é isso aí, pessoal. Retornando, como eu falei, vamos falar sobre a Constituição. Eu vou passar vídeos aqui da própria TV Senado
Porque às vezes a gente fala uma coisa, a turma acha que é fake news, que tá inventando. E vocês vão conhecer um pouco de quem são esses constituintes, né? Que a turma nem sabia quem era eles. Tem nomes aí famosos que parece que não vai sair nunca da política. Temos Fernando Henrique, né? Temos aí o próprio Lula. Tem muita gente aí que a turma nem... Sepúlveda da Perpente, né? Esqueci o nome agora. Tem vários nomes aí que a gente tá acostumado a ouvir falar e para que não sai nunca, né? E já tava naquela época ali. Digamos, a elite brasileira, os donos do Brasil, né? E é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre essa coisa. Mas lembrando, antes, eu vou botar aqui um comentário de um professor que deu entrevista para a própria TV Senado, falando um pouquinho sobre por que nós temos aqui essa bússola quebrada, digamos assim, das leis, e essa ruma de interpretação maluca, né? Deu uma louca nas leis dessa Constituição. É porque o formato dela tem algo que não foi programado para ser uma coisa e na verdade virou outra. Digamos, é uma Constituição programada para um parlamentarismo e caiu no final num presidencialismo. Não tem como isso funcionar, né? Tá incompatível, né? Então é isso aí. Então vamos começar aqui falando esse breve histórico aqui desse professor aqui. Vamos usar arquivo da própria TV Senado, né? Lembrando a vocês que é isso aí que vamos fazer. Não existe Constituição perfeita, não é? E essa, inclusive, tem muitas falhas, tem muitos defeitos, exatamente porque ela ouviu muita gente, ela acolheu propostas vindas dos mais diversos setores da sociedade e colocou dispositivos que defendem, no fundo, interesses os mais difusos, os mais diversificados. Sob determinado aspecto, ela quase chegou a parecer uma coxa de retalhos. Na verdade, ela tem um problema que não conseguiu ser resolvido ao longo desse tempo. O Parlamento brasileiro, quer dizer, o Congresso Nacional, não conseguiu cumprir o dever de casa no sentido de dar prosseguimento a toda aquela legislação que os dispositivos constitucionais exigiam. A chamada legislação infraconstitucional, nos mais diversos aspectos. Está faltando regulamentação até hoje. Esse é um ponto a ser salientado. O outro que eu acho da maior importância e nos remete à própria cultura política do brasileiro, de nós brasileiros, é a crença que nós temos, diferentemente da cultura anglo-saxônica, a crença que nós temos que a lei pode dirigir a vida em todos os sentidos. Ou seja, para resolver um determinado problema que envolva a sociedade, basta fazer uma lei. Não é assim que as coisas funcionam, porque a vida é muito mais dinâmica e é muito maior do que qualquer lei que se possa fazer. Então, existem muitos dispositivos da Constituição de 88 que ainda não conseguiram ser introjetados pela sociedade brasileira. Aí você vê aí, ele falando uma coisa interessante, né? É que essa Constituição nossa é uma coxa de retalho, né? E porque ela... Engraçado que ele deixou escapar, né? O parlamento, depois ele corrigiu. Ele falou bem assim... Não, o Congresso. Ele tá ali na própria TV ali do Senado, ele sabe o que tá falando. Inclusive ele vai falar agora. Vai deixar bem claro. Porque assim... Vamos ver para depois fazer o comentário. O segundo vídeo. A nossa Constituição de 88 foi elaborada, produzida e promulgada antes da queda do Muro de Berlim. Isso aparentemente parece que é uma coisa simples, mas não é não. Mais do que um muro que cai em 1989, o que está acontecendo ali é o fim de uma era histórica, é o fim de um contexto, é o fim de uma utopia, que era a utopia socialista. Só que... Dá uma pausa aqui. Você vê que ele já denunciou o que mais ou menos está acontecendo. E você vai ver também no vídeo dos próprios Fernando Henrique, todo mundo falando sobre isso. A nossa Constituição é socialista, lá no fundo, né? Eu diria que até bem mais, né? Mas lá no fundo ela tem isso mesmo. Ah, não, a social-democracia não é nada, é socialista.
e já foi. Você vê que aí o próprio professor do próprio instituto, na Câmara mesmo, no Senado, está falando sobre isso aí, né? Então vamos continuando aqui. Que quando a nossa Constituição foi feita, isso tudo estava de pé. Muitos ainda acreditavam que o socialismo poderia ser remendado aqui ou acolá e teria uma vida longa pela frente. E isso no ano seguinte começou a cair. Em 91 termina esse processo, o socialismo real cai por terra. Então isso, de certa maneira, maculou um pouco o espírito da Constituição de 88, que foi pensada numa outra etapa da própria história mundial. E há uma certa inadequação entre determinadas ideias que presidiram a Constituição de 88 e a prática política que nós temos. Eu vou dar um exemplo concretíssimo e fácil de ser entendido. Entre as lideranças que comandaram o processo constituinte, talvez a maioria fosse parlamentarista. Ou seja, eram deputados e senadores que acreditavam que o futuro do Brasil seria a adoção do parlamentarismo. Então foram criados elementos, foram apresentados dispositivos da Constituição que só se aplicariam ao regime parlamentar. Você quer um exemplo? Medida provisória. Se transformou no caos que nós temos hoje, porque o parlamentarismo não veio, no plebiscito que a Constituição anunciava, o presidencialismo venceu e a medida provisória continuou. Conclusão, com o passar do tempo, a cada governo vai se ampliando o campo de atuação legislativa do Poder Executivo, o que é uma aberração. Chegamos ao ponto em que nós estamos hoje, em que praticamente toda a agenda do Poder Legislativo é pautada pelo Poder Executivo. Aí você vê, é por que eu falo, ele veio com a conversinha, mas ele já disse declaradamente o que é. Por que não funciona as nossas leis? Por que o nosso ordenamento jurídico e legislativo é essa bagunça? É porque ele foi projetado para um tipo de político que seria o parlamentarismo, né? Inclusive, eu vi aí em matérias, logo que tem um dos ministros aí falou, né? Nós já estamos vivendo no semipresidencialismo, ou parlamentarismo, não sei como foi que falou. Vamos supor, eles falam declaradamente, né? Essas coisas, achando que ninguém tá achando nada de importante, mas é uma coisa séria, né? Então, essa que é a questão. Vamos pegar um pouquinho do trecho aqui de quando eles começaram a falar da Constituição, né? Vou até botar aqui Ulisses, os primeiros vídeos da época, falando, enganando o povo, né? Na verdade. Então vamos aqui botar aqui o primeiro vídeo aqui, falando sobre a Constituição. A década de 1980 viu o fim da ditadura militar no Brasil. Vivia-se o processo de redemocratização. A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1987, trabalhou por 20 meses para elaborar uma nova Constituição. A sociedade civil participou ativamente. Era um documento a Constituição, mas naquele momento, 1988, era também muito mais do que isso. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Um pequeno noticiário veiculado em rede nacional de televisão acompanhou diariamente as atividades da Assembleia Nacional Constituinte. Em 5 de outubro de 1988, o Diário da Constituinte encerrou suas atividades. Foram 763 edições, 2 vezes por dia no ar. O Brasil tem nova Constituição. 3h20 da tarde. O presidente Sarney chega ao Congresso e, com a execução do hino nacional, começa a festa da promulgação. No plenário da Câmara dos Deputados, palco das votações e dos grandes debates da Constituinte, o primeiro ato da promulgação, a assinatura da carta pelo presidente Ulisses Guimarães.
Depois, o juramento solene. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Declaro manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. A seguir é a vez do presidente Sarney. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Agora é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maier, quem faz o juramento. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Falando em nome dos constituintes de 88, o senador Afonso Arinos lembra que a função política é sinônimo de liberdade democrática. Você vê ali um show de hipocrisia, né? Você vê que o Sarney tá ali até tremendo, baixou até a mão na hora de falar prometo. Não é porque ele é o pior de todos eles ali, não. O Sarney fez aquilo ali porque ele sabia o que tava por trás de tudo aquilo ali. Quem era Ulisses, o que é que a turma queria. Aí você vê ali aquele show, aquele teatro, né? A galera a turma ali, o ministro da época do Supremo, que leu o termo. O Ulisses Guimarães também, né? Olha, não sei não, viu? É um show mesmo de horror esses negócios. Por último, fala o presidente da Constituinte. Sua voz é firme, ora brincalhão, ora enfático. Ulisses Guimarães lembrou as pressões. Não nos desmoralizamos capitulando ante pressões aliciadoras e comprometedoras. Não desertamos. Não caímos no caminho. Alguns a fatalidade derrubou. Virgílio Távora, Adair Ferreira, Fábio Lucena, Antônio Farias, Norberto Suantes. Pronunciamos seus nomes queridos com saudade e orgulho. Cumpriram com o seu dever. O discurso foi marcado pelo repúdio às ditaduras. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos, traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. No fim, o apelo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Eu acho cara de pau, né? Da turma. Você olhando assim, parece, não, mas o Ulisses tá fazendo um bem, muito bem, que tá livrando do regime militar, de não sei o quê. É uma coisa interessante, engraçado, né?
Ulisses Guimarães, ele tava mais aquela corja toda ali querendo implantar o parlamentarismo, mas como ele viu que ele iria se dar bem com o presidencialismo, ele fez de tudo para ficar o presidencialismo. Essa galera é só Jesus na causa mesmo, né? Um show de hipocrisia, show de horrores, na verdade. Ó, não sei, só Jesus na causa dessa turma. Não tem cabimento. Quem é Ulisses Guimarães? Vamos falar um pouco. Quem é Ulisses Guimarães, né? Vamos lá, quem é Ulisses Guimarães? A gente falou sobre todo mundo. Quem é Ulisses? Bora ver aqui. Vou botar o próprio professor da época da Constituinte aí falando. Botando os próprios pares deles. Temor de que o presidente Ulisses, que era presidente da Câmara, era presidente da Constituinte, era presidente do PMDB e era, eventualmente, presidente da República, fizesse uma Constituição ali da turma do Poar, faz com que uma outra surpresa aconteça logo em seguida a elaboração do regimento, que é a eleição do Mário Covas pela bancada do PMDB como líder do PMDB na Constituinte. Ele foi eleito como um ato de rebeldia, inclusive dos conservadores do PMDB, contra Dr. Ulisses. O acordo que o Covas faz com os demais partidos permite que os progressistas ocupem posições muito importantes no processo. Você vê que coisa descarada, né? Aí vamos supor, você tem uma pessoa que tem múltiplas funções, inclusive aparecendo já aqueles nomes, né? Que a turma insiste em dizer que eles não estão envolvidos com as coisas, que é a turma do PMDB, né? Aí você vê, aí Ulisses Guimarães, ele era o presidente da Constituinte, o presidente ali da Câmara, e ele ainda era o presidente do partido. E ainda o cara falou, não, porque a turma tava com medo dele botar a patota toda. Não, ele colocou. Agora, teve coisas inesperadas, como eu falei, ele queria... Quando ele viu que o presidencialismo ia ajudar ele também, ele foi ali e fez aquela manobra, e foi quando entrou o Mário Covas e por aí vai, que tá ali. Você tá vendo que não é a gente que tá inventando, é o próprio relato da própria TV do Senado mesmo, eles falando do jeito deles mesmos, você vê que descaradamente. Na escola isso não acontece. Na escola você pega um livro de história, vem meia lauda, né? Falando um monte de mentira, né? Mas aí que é a verdade, que é eles próprios falando, né? Essa que é a questão. Então é por isso o Ulisses Guimarães, ele tinha esse problema, né? Ele queria ali, Sarney já tava de olho já naquilo. Sarney já tava meio naquela questão. A verdade é o seguinte, a turma veio com essa conversa chata de que a Constituição, ela veio pra ver os direitos das pessoas, né? Eu vou até ler aqui o nosso slides, né? Aí coloca aqui, o Estado Democrático de Direito e a bússola quebrada, né? É uma bússola quebrada, não tem norte na missa aí não. E vocês vão entender porque não tem norte a Constituição, inclusive como o próprio professor lá do início falou. Ela totalmente está destoando das coisas que ela foi feita, programada já descaradamente por parlamentarismo. Agora porque teve um acidente de percurso e venceu o presidencialismo e acabou a Constituição ainda continuando, mas no regime errado, né? Que fica essa avacalhação toda que acontece. Isso não é legal, isso é muito ruim. Com certeza. Vamos agora, continuando aqui, falando mais um pouco sobre essa questão. Ele diz que quer os direitos iguais de todos. Vou botar aqui o Modesto Carvalhola falando sobre essa questão. Cai na risada, porque é uma realidade que ele vai falar aqui, ó. Então esse é o primeiro princípio fundamental e que leva, inclusive, àquela velha ideia de que é importante no Brasil haver um princípio não só que eu falei aí de legalidade, moralidade, impessoalidade, mas o princípio da isonomia entre os residentes no Brasil, a cidadania brasileira e os que aqui moram. Quer dizer, o princípio da isonomia, no sentido de que as leis são voltadas igualmente para todos, né? Isto é muito importante. Você, por exemplo, no Brasil diz todos são iguais perante a lei, o que é uma maior mentira que eu já vi no mundo.
Todos iguais perante a lei? Decididamente não somos. Decididamente não somos. Não todos iguais perante a lei. O que precisa haver no Brasil é a volta daquele princípio que havia, inclusive, na Constituição, a primeira Constituição do Império, né? Que era de 1824, que era dizer o seguinte: a lei é igual para todos. Entendeu? Então tem que fazer uma lei que dê os mesmos direitos e obrigações e deveres para todos. Então nós temos que inverter isso, não que todos são iguais perante a lei, mas que a lei é igual perante todos. Esse é outro princípio fundamental. Né? Modesto Carvalhola falou uma coisa aí interessante, que você vê que é a falácia, né? Você vê que... É por isso que eu falo que a turma quer que os brasileiros não aprendam português, né? Inclusive, os ministros de que voltou que para a escola não é para proibir a linguagem neutra, né? Eu já vou até apelidar a rede Goebbels, né? Já aproveitando e chamando que vai ser agora Globe, né? Porque ela tem que dar o exemplo da linguagem neutra, tem que tirar o O porque é machismo, né? Aí o que acontece? Você vê aí ele falando que é o jogo de palavra que engana o povo. Está democrático, como assim? Todos somos iguais perante a lei. Que presepada, gente. Mas como ele falou que na Constituição de 24 do Império é diferente. Todos somos iguais perante a lei. Aí então você vê que o jogo de palavras parece que uma coisa é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Aonde que a lei trata todos iguais no Brasil, gente? Oh, meu Deus, que ingenuidade, né? Não, a partir de agora da lei, que a turma veio com essa conversa, a partir de agora da Constituição de 1988, aí o jovem de 16 anos já pode votar, os analfabetos, começa a vir esse joguinho de palavra, né? As minorias, que não votavam, a mulher, começa a usar tudo isso aí, pra quê? Pra ludibriar as pessoas, pra que a pessoa fale assim, tá vendo? É melhor. É complexo, viu? A gente trabalhar esse jogo de palavras que eles usam aí no coisa, não é brincadeira, não. Essa galera são artistas, né? E uma coisa que... Eu vou botar aqui uma coisa cômica, né? Essa rede Goebbels, Rede Globo, né? Ela... Na época dessa Constituição, ela falava mal. É porque agora todo mundo acha tudo perfeito, né? Acha tudo perfeito. Mas na época falava mal. No programa TV Pirata, né? Tem uma parte que fala sobre a Constituição. Vou botar aqui pra vocês verem. Que todo mundo sabia que isso estava errado. Desde a época. Isso começou na arte morta, já errada. Né? Vou botar aqui, ó. Só pra vocês sentirem o drama das coisas. Como realmente era. Né? Vamos lá. TV Pirata aqui. Na época aqui falando sobre a Constituição. A nova Constituição do Brasil é um marco histórico para o desenvolvimento do país. Mas muitos brasileiros não sabem como usá-la. Você já vê aí o tom irônico de Marco Nanini, né? Por quê? Porque em vários países a Constituição é 2 folhas, né? 2 laudas lá, um gibizinho. Aqui não, aqui não é nem uma bíblia, né? É uma biblioteca inteira, mais do que a própria... São várias bíblias, na verdade, várias biblions, né? Várias bibliotecas, porque é infinitamente, né? É um emaranhado de lei complexa já para dar tudo errado. Realmente os brasileiros não sabem como usá-la. Vamos continuando aqui vendo a crítica. A nova Constituição vai garantir a estabilidade da família brasileira. Engraçado, você viu que ele fez uma piada, né? Ele pegou uma mesa ali quebrada e ele usou como calço a Constituição. Não serve pra mais nada, serve pra virar um calço, né? Um calço de mesa. Você vê que tanto faz, fica ali no chão com as baratas, não tem importância, né? Quer dizer o quê? Que se depender da Constituição,
a família brasileira vai ficar toda estável, porque não vai resolver problema nenhum de instabilidade da família brasileira, que é a mais pura realidade que está dizendo aí. A nova Constituição garante a integridade da propriedade privada. Outra piada aí, né? A Constituição garantindo a integridade da propriedade privada. Você vê que ali, ele foi bem sarcástico, né? Eu gostei. Ali tá um fenômeno natural ali acabando com a casa da mulher, e ela usou ali como contrapeso para pressionar a porta ali, né? Porque só serve para isso mesmo. Né? Como eu falei, parece que ela nasceu natimorta, né? E ela tá usando ali para garantir a integridade. Porque se depender do livro, da Constituição e das leis que criaram, ela vai ficar sem aquela casa dela. Mas ela fez um bom uso do próprio livro. Vamos continuando. A nova Constituição também não esqueceu as minorias. Essa daí, como diz o povo, tem um lugar de fala, né? Eu tenho 1,65 m, então eu sou baixinho, então não vai resolver nada para as minorias. Na verdade, eu sei que eles querem falar minoria étnica, não sei o que lá, mas é tudo mentira. Aí esse próprio programa fez a coisa certa, botou o anão ali subindo. Naquele orelhão antigo, né? Que era alto pra caramba, parecia o de ficha, né? Mas é isso mesmo. Se a gente for depender da Constituição, eu quero ver as minorias ficar brigando a vida toda, criando grupo, dividindo o país inteiro e não resolvendo nada, porque na verdade só é pra isso que tá essa lei. Né? Agora vamos falar da cultura. A nova Constituição vai resolver definitivamente o problema da cultura. É verdade, se depender dessas leis malucas, leis rouanesas da vida e essas questões, o brasileiro tá ferrado, né? Realmente, só dá pra usar como contrapeso pra desamassar um disco, uma fita cassete, quem sabe, né? Porque é um problema isso aí. Aonde que vai resolver o problema da cultura? Se depender dessas leis, tá difícil. E aqui ele vai finalizar falando a coisa mais óbvia do mundo. É isso aí, meus amigos. Com a nova Constituição, o povo brasileiro finalmente recuperou a sua cidadania que havia perdido num táxi. Boa noite. É isso aí mesmo. A única coisa que ele vai recuperar, se ele querer recuperar a cidadania, é que ele perdeu num táxi. É um objeto que chama cidadania, né? Porque se for a cidadania de fato, de direito e fato, não vai recuperar, né? E você vê que a Rede Globo criticava. Aí vem aquela turma. Não, porque nessa época Roberto Marinho pensava diferente, mas o jornal já se retratou. Mentira, eu não quero saber quem retratou. Eu quero saber quem disse na época, porque ele talvez estava certo. Porque, na verdade, é uma questão que a gente vai entender agora, que depois, agora em 2019, fizeram esse vídeo na TV do Senado, você vê descaradamente falando, não, mas a gente tinha essa intenção mesmo. Mas você vê, olha, é complexo, viu? A gente abrir nesses assuntos. Então vamos lá, já falei o Modesto e os professores aí falando, né? Vamos aqui, então, para essa primeira parte. Então a gente já sabe que Ulisses Guimarães, ele estava ali, né, naquela coisa. Então, logo no início, o José Sarney, ele então convoca essa constituinte, né? Ele convoca, então partiu do próprio Poder Executivo.
Então vamos lá ver essa questão aí. Menino, o próprio Sarney chamando essa constituinte, convocando. A promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, simbolizou o fim de um período obscuro da história do país. Com a exaustão do regime militar e o processo de abertura política, os movimentos de resistência democrática se mobilizam na luta por direitos e garantias. A ideia de uma nova Constituição é incorporada pelas forças que elegeriam Tancredo Neves, o primeiro presidente civil em 21 anos de ditadura. Porém, a trágica morte do presidente eleito parecia o último obstáculo no caminho da Constituinte. Ao analisar a Constituinte de 88, nós temos que analisar que ela foi um fato político que tinha como geratriz um compromisso assumido pela Aliança Democrática, formada pelo PMDB e pelo PFL, em torno de alguns tópicos principais que eram fundamentais na transição democrática. A gente já está começando a ver aí o cenário político já desenrolando, né? O que foi realmente a Constituição. PMDB e PFL. PMDB tá em todas, né? Aí a gente vai ver aquelas figuras icônicas, Fernando Henrique, Lula, a galera toda aí. Ah não, Delma, eles não se falavam não que são oposições. Mentira, era tudo do mesmo patota. Vamos lá. Temer, a galera toda aí. Esse compromisso com a nação, o Pacto Constitutivo da Aliança Democrática, tornou possível eleger Tancredo Neves e José Sarney, presidente e vice-presidente da República, respectivamente, e, ao mesmo tempo, tornou possível a convocação da Constituinte. Muitas pessoas falaram comigo naquele momento que nós não tínhamos ambiente para convocar uma Constituinte. Nos anos seguintes ao golpe militar, o regime autoritário havia imposto profundas modificações na Constituição de 1946, então vigente. Atos institucionais restringem direitos e garantias. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. A Constituição é a lei superior do país. No momento em que se diz, ela está em vigor, mas ela está limitada pelas determinações do governo, não há mais Constituição. Quando é que se justifica uma Constituinte? Quando há uma ruptura de uma ordem, ou para a inauguração de uma nova ordem, né? No nosso caso foi muito especial, porque não houve propriamente a ruptura de uma ordem. Você veio o jogo de palavra? O outro disse, não, porque não obedeceram a Constituição. Aí já vinha o Fernando Henrique. Não teve bem uma ruptura. Hoje em dia eles não dizem que teve golpe, não sei o que lá, e agora diz que... Não teve. Repara, essa galera, eles gostam como é? Intelectual leis, como é o linguajar deles, né? Pensa que engana o povo, essa galera. Nós queríamos que tivesse havido uma ruptura de uma ordem. Uns foram para a luta armada, né? Outros achavam que o caminho era por dentro, outros ficaram à margem. Nós não tivemos um grande evento para determinar. E vocês observem o que o Fernando Henrique falou. Alguns acham que para a ruptura daquele sistema poderia ser por dentro. Você vê que eles fizeram sim manobras. Tinha gente infiltrada em vários setores ali para acabar, para entrar essa bagunça aí. Eles mesmo estão aí declarando descaradamente. Terminar a Constituição de 88. Nós tivemos uma retirada militar bem planejada, com uma característica muito clara. Ela tinha suas metas: lenta, gradual e segura, sem alterar a estrutura de poder anterior. Nós queríamos uma ruptura profunda, mas uma ruptura
com paz, sem guerra civil, sem violência. A Constituinte teve todas as virtudes de uma revolução. Ela rompeu com o passado e ela encaminhou o país para diante. Foi um processo que não foi de ruptura, mas que implicou numa mudança. E é difícil entender isso, e até intelectualmente. Você vê o jogo de palavra, o outro diz que teve ruptura, que não sei o que lá, que ninguém acredita no que eles falam. Aí vem Fernando Henrique pra ficar no meio, porque ele gosta disso, né? Já conhece Fernando Henrique Cardoso. Aí ele, não, a gente queria que tivesse ruptura, mas não teve a ruptura. E E é difícil entender isso até pra gente na linguagem intelectual, porque ele se acha o maior intelectual, na verdade, do Brasil, né? Os semideuses, essa galera todos são semideuses, né? Você vê que foi planejado. Menino Plínio já tinha dito ali antes, na fala de Plínio, você viu que ele falou, não, a gente planejou minuciosamente. Tudo isso aí é arquitetado há muito tempo, né? E o menino se acha o intelectual, né? Rapaz, ele não sabe de nada. Faz igual Jesus. Essas pessoas se acham muita coisa, não são nada no final. Porque todo mundo espera, vai ter a ruptura. Não teve. Então não vai mudar nada. Mudou. 4 meses após a sua posse, o presidente Sarney envia uma emenda constitucional ao Congresso, convocando a Assembleia Nacional Constituinte. A emenda determinava que os parlamentares eleitos em 1986 seriam responsáveis pela elaboração da nova Carta Magna do país. Havia pré-configurações determinadas pela própria emenda de convocação, que foi de iniciativa do Executivo e que optou pela estratégia conservadora, do projeto conservador, no sentido de convocar uma constituinte congressual, portanto, entregar à representação ordinária a decisão extraordinária de fazer uma nova Constituição. Quer dizer, ela foi uma Constituinte muito estranha, porque primeiro tinha uma discussão, é soberana ou não é soberana, é independente ou não é independente, é exclusiva ou não é exclusiva. Não foi. Não foi exclusivo, foi dentro da regra da eleição. Portanto, dentro do regime, de alguma maneira, né? O presidente Sarney constituiu uma comissão de juristas para oferecer à Constituinte algo já perfeito e acabado. A comissão era composta de maioria de conservadores. E, no entanto, saiu dela um projeto bastante progressista. A gente já sabe disso. Olha, então, eu gosto disso aí, porque a gente vê da boca deles próprios. A gente sabe que a Constituição tinha... É como o Fernando falou, teve aquela discussão. Vai ter essa autonomia toda ou não vai ter? Vai ter isso? Porque vocês vão entender porque eles discutiram isso. Porque eles queriam chegar no parlamentarismo. O negócio é que teve um probleminha no meio lá que não foi como eles queriam, como eles projetaram. Porque sempre as pessoas são pegas nos pulos, os espertos. Mas você viu o menino aí falando agora que ela tinha muito conservador, entre aspas, que era mentira, que não tinha. Mas no final ela demonstrou ser progressista. Ela é progressista, a Constituição. E acabou. Foi um projeto extremamente avançado para a época. E este esboço da Comissão Afonso Arinos é o documento mais copiado e menos citado do Brasil. Só que a Comissão Arinos, o pessoal não aceitava, os constituintes não queriam partir de um texto. Eu tinha sido professor em 67, 68 na França, em Nanterre. Eu estava lá quando houve o movimento de maio, aquela coisa toda. A Constituinte me parecia Nanterre, né? É proibido proibir. Né? O Fernando Henrique comentando sobre essa questão, que ele era professor lá, eu até não botei o vídeo, mas você vê que o Fernando Henrique fala que é proibido, ele estava dando aula lá na França, parecendo assim que é uma coisa adolescente, estão tratando o país como uma coisa colegial, vamos fazer um experimento, que eu sou um universitário. Aí você vê que é complexo, né? Eu botei o rosto da lata do Fernando Henrique, vamos ver, continuar aqui. Todo mundo queria participar diretamente, ninguém aceitava a opinião pré-escrita de sábios. Instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Ao ser instalada em fevereiro de 1987, a Assembleia Nacional Constituinte elege Ulisses Guimarães presidente dos trabalhos
e o principal condutor do processo. Quando o doutor Ulisses assume, ungido, né, pela nação e pela imensa votação que teve dentro da Constituinte, né, como o representante primeiro da Constituinte, o presidente, e apresenta já o projeto de resolução de que nasceria o novo regimento, ele anuncia a expectativa de ver aquilo aprovado em uma semana. Assim, por que Ulisses tinha essa expectativa de ser aprovado rápido? Ele achou que seria tudo muito rápido porque Ulisses já tinha o plano dele, né? Ele falou assim, vou deixar tudo pronto, a turma vai pensar que é parlamentarismo, eles vão me apoiar, vai adiantar as coisas, mas no final vai ter presidencialismo e eu tenho o meu plano, que eu quero ser presidente. Depois de Sarney, né? Ali tinha umas 559 pessoas ali, sendo dessa galera aí, 487 deputados, 72 senadores, né? Sendo que desses aí tinha 23 que não foi eleito para ser constituinte, mas era amigo do Sarney e foi para lá também. Tem essa coisinha toda aí que a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Agora, a gente precisa ter uma coisa interessante aí que a gente precisa ver. A Constituição... Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa questão aqui para vocês entenderem, né? Essa Constituição, como é que eu poderia dizer para vocês, gente? Eu vou botar aqui, continuando. Como é que eles pensavam, esses legisladores? Porque vocês vão entender o que eu quero falar. A Constituinte foi feita no pressuposto de que o regime seria parlamentarista e, ao final, o regime escolhido pela maioria do Congresso foi o regime presidencialista. Ela criou um sistema híbrido. O país não é nem parlamentarista, nem o país ele é presidencialista. O resultado disso é que nós passamos a conviver nesses 20 anos com um executivo que legisla e com um legislativo que teve o sonho de ser executivo e que também não conseguiu agregar esses poderes que ele mesmo incorporou, porque passaram a ser feitos através das medidas provisórias que vieram para o Congresso durante esse tempo todo. Aí você descobre a real intensidade por isso a Constituição não funciona do jeito que deveria funcionar. Por quê? Porque tá no lugar errado. Era para ser de um jeito e é de outro. Eles queriam uma Constituição socialista, mas na verdade ganhou o parlamentarismo, né? Agora, por outro lado, o Sarney, ele foi assumir ali, mas Sarney teve uns problemas com o próprio Ulisses, viu? Que esse é o problema. Vamos aqui ver essa questão aqui. Porque, como eu falei, o Ulisses, ele tava nessa questão. Ele queria porque queria. Vamos lá. Ele tem um sonho do Brasil. Todo mundo levantou ideias, todo mundo fez propostas. Coisa muito rica, muito rica. Nas eleições de 1986, o PMDB teve uma grande vitória. Conquistou maioria na Câmara dos Deputados e no Senado e garantiu ao partido os principais postos de comando da Constituinte. Tem início uma longa disputa de poder e influência, que resultou em seguidas tensões entre o Congresso e o Palácio do Planalto. Eu fui um grande crítico da Constituinte. Eu achava que eu ia presidir um processo no qual nós íamos fazer uma grande Constituição. Se o governo estava comigo, mas o poder político estava com Ulisses Guimarães. Para vocês verem que isso não é novo, não é só o presidente atual ou outro que se passaram que sofreu isso, não. De lá para cá tá vindo um vício, é uma questão viciada mesmo. Você vê que ele estava ali, mas estava meio que amarrado com o Ulisses Guimarães, que o Ulisses Guimarães tinha o plano dele para executar, né? E você vai ver agora o depoimento dele, dessa patota toda, falando que realmente o Ulisses estava meio que boicotando algumas coisas ali, repara. Essa era a grande coisa que existia naquele tempo. O primeiro período do governo Sarney tem uma hegemonia muito grande do Dr. Ulisses ao ponto de vetar ministro
Ele vive esses primeiros momentos sem nenhuma desenvoltura naquele papel que lhe caiu de repente. Semelhança com Coisa Nova, você vê que o Ulisses lá no Congresso, lá no Senado, ele estava já vetando até ministro que o presidente estava indicando. Tem coisas até atuais parecidas acontecendo, né? Você vê que isso não é novo, isso já vem acontecendo, ó, há tempos e tempos. Vamos continuar aqui. Sarney tinha que estar ali envergonhado, porque até pouco tempo atrás ele era o principal opositor desse partido, do MDB, ele era o contraponto do MDB, ele era o presidente do partido da ditadura. Eu tinha noção de que nós estávamos pisando sobre ovos naquele momento. E havia, primeiro, a necessidade de eu buscar a minha legitimidade, que ela aconteceu com o Plano Cruzado. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado, congelamento total de preços, tarifas e serviços. Em segundo lugar, eu tinha que realmente ter noção de que as únicas forças organizadas que tinham no país naquele momento eram as Forças Armadas. O Dr. Ulisses era uma personalidade forte. O presidente Sarney estava fazendo o melhor que podia, porque tinha substituído o nosso Tancredo, que eu estou convencido jamais teria feito a Constituinte. Tancredo, com aquela sapiência dele, aquele jeitinho dele, teria feito um rebendão que já estava pronto. O doutor Ulisses era aquela coisa, a Constituinte sou eu. Ele tinha na cabeça dele o projeto de ser candidato à presidência da República e a Constituição seria o carro-chefe dele para essa campanha. Para vocês verem aí o jornalista falando, tá muito bem claro. Assim, a Constituição, quando o Sarney chamou o parlamento para que pudesse fazer aquilo ali, foi em outro sentido. Só um minuto. Pronto, voltamos. O Sarney, ele pediu para realmente, que ele estava ali sem norte, né? Tinha acabado um tipo de regime político, estava entrando outro, e ele queria o apoio ali do parlamento. Mas, na verdade, aquela corja que estava fora ali, bloqueada pelos militares, eles voltaram e viram a oportunidade, eles já estavam ali vendo. Você vê que menino já estava fazendo aquele plano dele, não. Qual é o seu plano político, Ulisses, para você ser o próximo presidente? Não, eu tenho a Constituição, eu dei a Constituição para vocês, liberdade para vocês. Engana besta, né? Como sempre foi, né? Como fazem hoje. Essa questão. Sarney ficou bem naquela questão. A política partidária invadiu a Constituinte. Invadiu a Constituinte não pensando em fazer uma Constituição, mas na realidade já pensando na presidência, na eleição para presidente da República. O presidente Sarney, num pronunciamento de televisão, extravasou a sua preocupação e, sobretudo, a sua insatisfação com todas aquelas matérias que se discutiam na ocasião e que poderiam gerar maiores dificuldades para o exercício do Poder Executivo. Uma Constituinte deve trabalhar mais com o futuro do que com o presente. Ela deve ser capaz de construir um arcabouço jurídico capaz de livrar a nação de abalos institucionais. O Sarney dizia que a Constituinte ia tornar o Brasil ingovernável. Se o Sarney realmente falou isso como ele está falando, o Sarney fez uma previsão. Ele foi na borra do café e fez a previsão. Que é esse que é o problema. Voltando aqui ao nosso slide. Qual termo aplicar nesse sentido? Constituinte ou prostituinte? Uma prostituinte, né? Isso, que Constituição é essa? Uma prostituição isso aí, né? Aí o Estado é no caso de direito e a bússola quebrada.
você implementa um Estado democrático, como diz Fernando Henrique, com aquela conversa bonita dele, com aquela conversação chata dele, né? Que ele quer ser muito... ele se acha o intelectual, né? É muito intelectual até demais, né? Ele não tem nem um pouco a modéstia. Então o que acontece? Ele acha isso, mas a Constituinte, na verdade, deixou as pessoas de um lado para o outro sem ter um norte, uma bússola quebrada, né? Esse que é o problema. Olha, vamos continuando aqui. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o regime. O regime, na verdade, que eles queriam era o regime parlamentarista, né? Mas se não fosse os objetivos de força maior de Ulisses, ele teria conseguido. Mas a turma queria ser presidencialista, né? Então, nessa questão aí, eles montaram todo um arcabouço de emaranhado de leis muito bagunçada, que não vão para lugar nenhum, que não tem como diz o professor, uma infra-lei, né? Uma lei, ela deve ser observada por outro ângulo, né? E não pode ser porque era para ser aquilo ali, indo para o parlamentarismo, que seria mudado de acordo com o bel prazer deles, só que não, né? Na verdade, o Ulisses já manipulou aquela galera, né? E nisso aí houve aquela ruptura lá no partido, entrou Mário Covas, e nessa brincadeira toda foi realmente o presidencialismo, e bagunçou porque aquela porcaria que eles fizeram toda ali, aquele emaranhado aquele imbróglio, na verdade, estava pronto para ser o quê? Para o parlamentarismo. Então, nós temos uma Constituição que está incongruente com a questão do regime que nós temos, né? Que é o regime presidencialista. Vamos ver aqui qual o regime realmente que era para ser adotado. Na organização dos poderes, a relatoria do sistema de governo coube a mim. Eu fui, então, trabalhar em duas questões: o regime de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, e o período de mandato do presidente da República. Como fazer com o presidente José Sarney? Dar-lhe os 5 anos e estabelecer 4 anos para os presidentes seguintes, ou já estabelecer desde logo que o mandato do próprio presidente Sarney teria só 4 anos? Passada aquela fase em que Ulisses mandou muito, o Sarney foi reconquistando força. E ele foi conquistando base aqui dentro, quando ficou claro que a Constituinte caminhava para parlamentarismo 4 anos. O Sarney, na verdade, foi eleito por 6. Mas nós queríamos 4, porque era a tradição e parlamentarismo. E por causa do Mário Covas não foi possível um acordo com o Sarney para fazer 5 anos de parlamentarismo. O Covas era muito irredutível nos 4 anos. O Ulisses também, mas menos. O Mário era bastante. Eu não era tão irredutível nos 4, desde que houvesse parlamentarismo. Se vota 4 anos, o presidente renuncia, ele já é vice, não tem vice. Vai ser obrigado a chamar o presidente da Câmara e dentro de 30 dias fazer uma eleição. Esse era o texto constitucional. E o Brizola ganha. Nós vamos para o retrocesso. A minha convicção poderia ser até 4 anos. Mas a responsabilidade era um retrocesso. Então eu fui defender 5 anos. Eu tinha 6, abdiquei de 1 e passei naquele tempo todo a imprensa discutindo que eu estava querendo mais 1 ano de mandato, que eu tinha direito a 4 anos. O projeto vindo das subcomissões, das comissões, tinha que passar pela sistematização. Só que a sistematização se enrolou, se complicou, deu um nó político. E nós tínhamos a seguinte situação: X deputados, 50 e poucos, trabalhando na sistematização, e os outros constituintes, senadores, deputados, sem o que fazer. 1 mês, 2 meses, criou uma tensão enorme. Essa comissão de sistematização, ela tinha o poder de votar artigos da Constituição. Esses artigos, com qualquer quórum, ela se reunia e votava.
Uma vez votada pela Comissão de Sistematização, só podia ser derrubado pelo plenário por 2/3. 9 meses depois, quase, né, a maioria conservadora desperta dentro da Constituinte, né, é o chamado Centrão que surge, para desfazer o regimento e permitir zerar o processo e começar o jogo de novo. O governo se organizou porque perdeu na Comissão de Sistematização e viu que ia perder em muitas coisas. Então criou o Centrão, que era um movimento, digamos, de reação ao setor mais progressista da Constituinte. Então, o que mais uniu o Centrão foi a mudança regimental, foi tirar os poderes da sistematização, o que aconteceu. E nisso eles vieram de rolo compressor e atropelaram, e era uma rebeldia majoritária que teve que ser aceita. A alteração do regimento foi fundamental para que o presidente José Sarney garantisse 5 anos de mandato e também foi decisiva para a definição do sistema de governo adotado pelo país. Havia uma dúvida muito forte com relação à maior conveniência para o regime a comandar o país. Uma coisa que eu observei na fala dele, como sempre, de Fernando Henrique, né? Eu não vou Fernando Henrique aqui, mas a gente sabe que tem uma elite maior aí. A gente tem Michel Temer, temos aí toda aquela galera ali que a gente já conhece, que a gente viu até em um vídeo esses dias. Uma galerinha aí no jantar, né? Que sem máscara, sem nada, né? E a gente, que aquela galera não estão acima da lei, faz o que querem. Só a gente que tem que obedecer as coisas, né? E pra você ver que quem é que manda realmente no Brasil. Tem uma galera aí, e na verdade não são nem eles, tem gente grande por trás deles. Sempre teve. Você vê que um veio da França, não sei o que. São coisas que já vem lá catequizada, né? Pra galera. Aí fica a turma, não, Adelmo, ficam mentindo sobre Beltrão Ciclano. Não, aí eles mesmo comentando e falando, porque essa é a realidade. Quem não quer acreditar nisso é o pior trouxa, né? Aí sim, vamos comentar aqui essa parte. Que eu perguntei, que eu botei aqui uma parte assim, ó. Tem um buraco no navio republicano presidencialista. Aí eu botei Titanic lá, o desenho do barco Brasil descendo, né? Que é o barco presidencialista. Engraçado, porque assim, tem um buraco, porque a todos os custos eles não queriam que fosse presidencialista, mas pelo plebiscito, né, que foi feito em 1993, ficou certo, a turma confirmou que não queria o parlamentarismo, né? Eu até vi no programa nos Pingos no Is essa semana, não sei se foi Gilmar Mendes ou quem foi, teve aí um dos ministros que falou, já estão vivendo semi-presidencialismo, ou foi parlamentarismo, não entendi direito. Tipo assim, eles estão dizendo uma coisa que o plebiscito disse que não é, que é presidencialismo, e acabou. E eles falam do jeito como se ignorasse tudo isso, né? Na verdade, eles ignoram, na verdade, né? Aí fala de obedecer a Constituição. Temos que não obedece. Porque, na verdade, essa Constituição, ela foi feita olhando só pro passado. Tipo assim, garantir o lado dele. Aqueles funcionários públicos que sempre comandou a classe média, que vai entrar ali no serviço e não vai sair mais nunca. É nesse sentido que a Constituição foi feita e foi pra eles e acabou. E é pra eles e foi pra eles e é assim. É Gabriela, nasceu assim, vai morrer assim, né? Sempre Gabriela. A Constituição, ela tem esse vício e é desse jeito mesmo. Aí fica complicado você ver, né? Essa nossa Constituição aí, ela só perde pra... Ela é a terceira mais complexa. Na verdade, é o terceiro imbróglio, né? Tem outros locais aí que, se a gente for pegar, países também pequenos e bagunçados, essa Constituição maluca, né? Que não sabe nem pra que foi. Porque se você pegar a Constituição dos países parlamentaristas, você não vai ver essa bagunça. E se você pegar o da maioria republicana também e presidencialista, você não vai ver também. É só a nossa que tá nisso. Com essa ruma de artigos remendada mais de 100 vezes. Na verdade, o texto original nem tem mais sentido, na verdade, porque já foi remendado. Porque foi feito pra isso, pra ficar remendando. Pra um vai lá e conserta, como diz o professor lá do início, uma coxa de retalho, né? Agora, pra dizer que eu fico pegando no pé dos professores de algumas universidades, você vê que todo mundo, inclusive os próprios constituintes, falou o perigo da Constituição, porque realmente eles queriam que fosse pra um lado, mas foi pra outro, e bababá. E a gente já sabe disso,
Mas vem um professor aqui, oh meu Deus. Vou botar, porque a gente tem que botar essas pérolas, né? Não pode ficar sem ele, senão a gente não dorme bem. Aí um professor aqui, inclusive outro professor, você viu que da PUC ali, falou, não, todos eles falando, isso tá errado, não tem lógica isso. Mas tem que vir um lacrador falar, né? Olha o que ele falou aqui, deixa eu ver se eu acho esse professor, porque a gente tem que cair na risada quando a gente vê umas coisas dessa. Cadê? Eu até perdi o vídeo aqui desse cabra. Aqui. Ele falou que a Constituição é um puxa-saco, né, na verdade. Como dizemos aqui na nossa região, é o lambimoio, puxa-saco. Né, essa galera hipócrita, mentirosa. Não vou nem chamar de fariseu, porque fariseu tem até um nível cultural bem maior. Olha o que ele disse aqui. Vamos ver de que universidade ele é. Essa Constituição, ela antecipou o futuro. O NB. Ela é uma Constituição para a reconstrução dos escombros, os escombros do capitalismo, num mundo pós-neoliberal. Olha agora, no mundo inteiro, onde o capitalismo é mais forte, o que é que Wall Street, o que é que os grandes setores financistas estão pedindo para salvar o capitalismo? Intervenção do Estado. Deixa eu dar uma pausa aqui, que isso é piada, né? Quer dizer que os grandes mercados, Wall Street e por aí, para salvar o capitalismo, tá querendo que o Estado se engrandeça, o Leviatã. Ele tá falando até rindo, na verdade, que ele tá falando que assim, vai ter algum idiota que vai acreditar no que eu tô falando. Olha até a expressão desse professor da UNB. É coisa, viu? Você já vê que ele tá rindo porque ele sabe que isso aí é uma chacota, isso é mentira, é uma presepada. Controle dos mercados, dos fluxos de capital, de cláusulas sociais nos negócios. Fala sério, né? Eu coloquei porque a gente tem que rir. Porque você viu que majoritariamente os professores até de universidades, que a gente sabe que é canhotas, elas estão ali, eles falam, não, realmente nosso problema está sendo por causa da Constituição, por causa do sistema, isso e aquilo. E ele disse que não, que essa Constituição é ótima. É linda e maravilhosa. Vou até repetir de novo, que a gente essas pérolas a gente tem que rir, vocês verem na íntegra. Deixa eu botar aqui, né? Professor da UNB, né? As bolsas de Wall Street todo mundo tá pedindo para isso. Essa Constituição, ela antecipou o futuro. Ela é uma Constituição para a reconstrução dos escombros, os escombros do capitalismo, num mundo pós-neoliberal. Olha agora, no mundo inteiro, onde o capitalismo é mais forte, o que é que Wall Street, o que é que os grandes setores financistas estão pedindo para salvar o capitalismo? Intervenção do Estado, controle dos mercados, dos fluxos de capital, de cláusulas sociais nos negócios. Precisa urgentemente contratar outro coordenador, professor, diretor, sei lá o que dessa faculdade, viu? Porque o negócio tá feio. Na verdade, ele esqueceu de falar. Então, quer dizer que a Constituição antecipou o futuro Mad Max. Né? O futuro Mad Max. O caos total, além da cúpula do trovão ainda quando acaba. Mas você vê um negócio desse, que a gente não fala mal dessa galera. É difícil, viu? Sim, continuando aqui o meu slide. A gente perde até a paciência com isso. Vamos falar um pouquinho sobre a cafeomancia, interpretando as leis através do oráculo da borra de café. Ultimamente, a gente vê muito um certo setor aí que dos poderes, um dos 3 poderes, que diz que guarda as coisas, né? Na verdade, eu fico na risada porque o povo fica dando títulos da Marvel, né? Da DC, os guardiões. Não, são funcionários públicos. É o que eu fico achando a coisa engraçada, essa questão toda. Não, tal setor é guardião da Constituição. Não, são funcionários públicos da nação que deveria se comportar como tais e não se comportam como tais. Se comportam como líderes de todo mundo. Eles acham semideuses e por aí vai, né? Mas eu vou lhe mostrar que o próprio Fernando Henrique
Ele fala descaradamente aí, ele vai falar sobre a questão da Constituição. Eu não tô mentindo, eu vou botar o que ele disse mesmo. Que a Constituição, algumas coisas, é pra ser interpretativa. Aí eu botei aqui o desenho da cafeomancia. Né, que as coisas agora temos que pedir os oráculos de Delfos, talvez, né? Os oráculos do Zap via café, borra de café. A gente tem que pedir agora as cartomantes, as mães de santo, pra olhar pra gente como é que deve interpretar essa lei agora pelos oráculos. Porque é brincadeira um negócio desse. Eu vou botar aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo. Foi dito isso pelo Fernando Henrique no mesmo vídeo aí, tudo do TV Senado. Eu não tô falando nada. É uma coisa... ele diz que compara como a Bíblia, como oráculo, repara. Uma boa Constituição tem que ser como as parábolas das igrejas, várias interpretações, porque ele tem que se adaptar ao tempo. Né? Como é que um texto permanece? Se você faz uma coisa muito rígida, vai ser quebrado esse texto. Naquilo que a Constituição tinha de rígida, ela foi quebrada. Você viu o que ele confessou aí? O que tinha de rígida foi quebrado, porque eles já fizeram pra isso mesmo. É uma lei fluida, né? A lei de... É daquele menino do mundo fluido, eu esqueci agora que eu falo direto sobre ele aqui. Balme, né? O mundo fluido, né? O mundo líquido. A lei é líquida mesmo. Monopólio. Foram quebrados, porque não dava mais. Ficou em contradição com o mundo atual. As reformas neoliberais, da quebra do monopólio do petróleo, das telecomunicações e de energia, não desconstituiu o papel indutor do poder público do Estado brasileiro. De todas as constituições da Terra, eu duvido que exista uma tão contrária ao neoliberalismo do que essa. Essa Constituição, ela começa por isso, são objetivos fundamentais, o Estado tem que fazer, é dever do Estado, são direitos dos cidadãos perante o Estado. Portanto, ela é antítese do neoliberalismo. É aquela questão. Engraçado que eles falam uma coisa, depois eles mudam, né, o discurso. Mas Celso Bandeira de Mello tá falando uma coisa mais correta. E antes de eu falar sobre Celso de Mello ali falando sobre essa questão da antítese do neoliberalismo, eu tô botando com o nome deles pra você ver a corja que tava aí no... Ó, José Genuíno, Fernando Henrique Cardoso, José Serra... nós temos ali Michel Temer, que vai falar daqui a pouco. Essa galera toda tava junto no mesmo lugar. Esses juristas, esses professores, essa patota toda. Lula também tava aí, todo mundo. Ah não, Adelma, essa galera aí, cada um é de um lado. Porque não, o PMDB e a galera sempre foram aquela coisa e acabou. Como sempre tô dizendo, pessoal. Nessa brincadeira, colo que sambou nisso aí, né? Aí vem alguém e fala assim: Adelma, mas aqui isso aí... Não, eu estava, meu querido. Eu sou de 83. 88, ó. E quando começou a vigorar essas coisas de verdade na década de 90, foi desse jeito mesmo que a coisa aconteceu. Não vem pra cá ninguém ficar me inventando não, que eu não preciso de ninguém me engane não. Eu quero ouvir da boca deles, eles estão falando aí. Eu não quero que ninguém... Ah, Demo, eles pensavam não. Inclusive, pra a galera que gosta de querer dizer que não é bem assim as coisas, existe nota taquigráficas dessa Constituição. É melhor vocês pegarem pra ler, pra você ver o que tá realmente o pensamento da época mesmo. Menina aquele José Maria Trindade, ele fala sempre no programa Pingo no Is, bem assim, eles falam... que os constituintes não imaginou que alguns poderes fossem exacerbar o Supremo, não sei quem. Claro que eles imaginaram, se eles fizeram a Constituição pra isso. Claro que eles imaginaram. Ó, me deixa, viu? Não imaginava, mas aconteceu por um acaso. Poliana, vai, Poliana. Vamos lá. Quando discutimos a Constituinte, estava vivendo a crise dos Estados socialistas. Olha o José Genuíno aí falando uma coisa. E entramos numa ofensiva do Estado mínimo neoliberal. E hoje, nem o 8, nem o 88. Não, nem o 8, nem o 88. Né? Quer dizer, nem o 8, nem o 80 até já mudou para 88. Porque realmente eles ultrapassaram até o limite deles, realmente.
da cara de pau, né, da turma. Não, é perfeito, é uma questão perfeita, plena e linda. Ó, é coisa que a gente vê, gente, nessas declarações dessa galera. Antes da gente falar uma coisa interessante, eu vou falar aqui uma coisa engraçada. O Clodovil, que eu até passei antes, no vídeo anterior, o Clodovil abre o jogo. Vou botar até aqui no canto o kartzinho pra você entrar lá. É engraçado, o Clodovil falando que nessa época aí mesmo, ele tava na TV Manchete, né? Na verdade, na Rede Manchete era aquela Clodovil abre o jogo. E ele falou, vem cá, isso é uma constituinte ou prostituinte? Que todo mundo tá vendo na cara que isso é uma presepada. E na hora ligaram imediatamente pra Manchete e mandaram, tira esse viado do raio. Repara, vou botar aqui ele mesmo falando, o Clodovil falando. Não é eu que tô falando. Na verdade, rapidinho, Clodovil faz uma coisa muito interessante, que Clodovil mostra pra galera. Pergunta assim, sobre a ditadura. Aí Clodovil fala assim, tem coisas duras melhores do que a ditadura. É no sentido seguinte, ele fala assim, pra mim tá sendo tudo a mesma coisa, há um cerceamento de liberdade de expressão, sempre houve e sempre vai haver. Eu gosto de Clodovil que ele joga com as cartas que tá na mesa. Ele não defendeu o outro regime, mas falou assim, mas se lá, era a ditadura que também continua sendo. Estão acabando de promulgar uma constituinte, já me proibindo de falar. A hipocrisia. Aqui, vou botar aqui agora. Ai, meu Deus do céu. Quem sabe esse programa vai dar ibope. Continua a falar. Ai, meu Deus do céu, ditadura, que absurdo. É aquilo que eu disse a você, essa maldita intenção que as pessoas que nada são têm de querer ter poder e de mandar nos outros. Porque quem é líder não é poderoso. O poderoso é um merda qualquer. O líder é líder. É como a Andorinha, não é dona de nada, porra nenhuma, e as outras vão atrás dela. Isso é que eu acho maravilhoso. Agora, poder. Ditadura é coisa de poder. Quando eu falei naquela época na televisão que eu disse assim, mas escuta aqui, isso é uma constituinte ou uma prostituinte? O Ulisses Guimarães ligou pra Manchete e disse assim, tira este viado, filho de uma puta, do ar hoje. Assim, foi isso. Tiraram? Sabe? Claro. Olha, pra vocês verem, ele na verdade jogou todo mundo no mesmo barco, que não existe essa diferença como estão dizendo. Ah não, eu tô lhe dando direitos igualitários a todo mundo, mas tire do ar. Mas você vê, estão cerceando liberdade, não sempre cerceou, é porque essas imprensas, elas se colocaram para não ser perseguidas, se colocou com todo o sistema, que virou um sistema único, na verdade, um sistema 666, digamos assim, vou usar uma linguagem bíblica, um Leviatã, um sistema diabólico, que todos estão envolvidos, ninguém solta a mão de ninguém. Então, essas pessoas não têm liberdade cerceada. É assim que funcionam as coisas, né? Então, continuando aqui, já falamos do sistema que foi adotado, né? Agora, uma coisa interessante, rapidinho aqui, vou só voltar aqui, pelo que o Fernando Henrique falou ali, tem um buraco no navio republicano presidencialista. Na verdade, eles queriam parlamento, eles queriam. Com a manobra toda de Ulisses e de menino lá, Mário Covas não resolveu, na verdade, e acabou ficando presidencialismo. Então, já que é presidencialismo, vamos lutar no presidencialismo. Foi isso que aconteceu, o Fernando Henrique fez. Aí o Fernando Henrique não achou por satisfeito, ele falou, não, vamos botar aí, vamos pedir uma reeleição. Aí botou essa medida para a reeleição, incluir isso na Constituição, a reeleição do Executivo, né? Aí agora que ele foi reeleito e ninguém quer votar mais nele pra nada, vamos tirar a reeleição agora. Porque a turma sabe quem é ele de verdade. Não, mas foi um erro meu. Gente, porque é assim que eles fazem, eles têm uma cara de pau, né? Não, foi um erro meu. Então foi o seguinte, eu botei aquilo pra me ser reeleito, mas não era. E agora os outros não podem ser reeleitos. É cara de pau. Né, a cara de pau verdadeira. Precisa passar, na verdade, um óleo inteiro. Dar ungir com óleo inteiro o corpo todo, não só a cara.
E por aí vai manobrando, né? Com essa conversinha mole deles, né? Aí a gente sabe quem manda no Brasil, quem é? Essa elite aí, perigosíssima, né? Vamos continuando aqui falando. Tem coisa aqui também. Interessante. Então, eles querem que o barco afunde agora. Então, o barco presidencialista, já que não é quem eles querem e do jeito que eles querem, eles furaram um buraco e querem que afunde agora. Só que o problema é que ele não vai afundar o barco presidencialista republicano. Ele vai afundar, na verdade, a sociedade inteira que tá, e eles estão lá de boa. Só ganhando o dinheiro deles ali e sem prestar conta, sem nada. Esse que é o problema. Porque no Brasil tem esse problema. No Brasil a turma é ex-presidente e ganha dinheiro. Não, é para esse ex-presidente ser demitido como ex-funcionário. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Essa que é a questão. Então criou essa questão interpretativa, né? Os ministros usam até isso aqui agora. Fica difícil. A Constituição... Vamos falar um pouquinho dos excessos, né? Eles vão descaradamente falar que houve excesso nessa Constituição. Vamos lá. O tamanho da nova Carta Constitucional tem a dimensão da vontade da maioria dos constituintes na superação dos problemas do passado. É característica das constituições. O tamanho da dimensão dessa Constituição tem a ver com eles, tá vendo? Com coisa que eles tiveram do passado. E não com a população. Não estão preocupados. Estão preocupados em defender os traseiros deles. Pra garantir que não vai acontecer de novo e que não vão tirar eles do poder. É isso realmente. Tá falando certinho aí a TV Senado. Do segundo ao pós-guerra, um certo caráter analítico. Creio que nós, no Brasil, tenhamos talvez exagerado a dose. Várias pessoas sabiam que nós estávamos saindo de uma excepcionalidade institucional para um reordenamento constitucional. E aí se fez uma Constituição que é longa, claro, ela acabou tendo excessos. Há matérias que são, sem dúvida nenhuma, de legislação infraconstitucional. A minha preocupação era evitar que ela fosse muito detalhada, porque isso introduziria muita rigidez no processo político-administrativo brasileiro. Não é? Porque mudar a Constituição sempre é uma coisa complicada, complexa. E, na verdade, o que era objeto de leis em outros países acabou entrando na nossa Constituição. Como a nossa Constituição é muito analítica, detalhada... Olha, eu não vou mentir que eu admiro muito o Michel Temer, eu acho ele muito inteligente. O problema é que ele usa pro lado ruim das coisas. Eu admiro, todo mundo que eu converso, eu até falei, eu não votei nesse homem, mas eu admiro a articulação, ele é inteligente. O problema é que é pro lado ruim. Se tivesse um Michel Temer pro lado bom, pra o Brasil alavancar, seria outra coisa. Né? Você vê a expressão. Inclusive, o Brasil, eu acho que, no sentido de conversar, é o único presidente que sabe conversar, né? Não tem Lula nem Bolsonaro, nem ninguém. Não sei, não é mentira. Todos falam errado, todos falaram feio. E o Michel Temer, ele tem essa lábia, né? O problema todo é que é pra esse lado aí. Menorizada, toda vez que você quer mudar a ordem jurídica no país, você precisa de uma emenda constitucional. Por isso que nós já temos hoje 53 emendas, mais 6 emendas de revisão, são 60 emendas constitucionais no nosso país. O legislador ordinário ficou muito apequenado, porque ele não pode criar muitas normas, tendo em vista que tudo está estampado na Constituição. A gente não olhava para o futuro, a gente só queria apagar o passado. E tudo que nós fazíamos era tentando corrigir erros do passado. Nós emergíamos de um sistema de 20 e poucos anos de ditadura militar. Então havia uma preocupação em segurar a democracia, garanti-la. Então. O povo brasileiro estava ansioso para ver os seus direitos a nível constitucional. Os direitos do povo colocados num patamar superior.
né, como uma coisa a ser mais venerada pela nação, mais respeitada pelos governantes, né? Isso é uma virtude da Constituição e não um defeito. Ela quis fazer, quase botar na Constituição um programa de governo, quando na realidade a Constituição tinha que estabelecer regras para que as pessoas, para que os diversos partidos disputassem o poder e pudessem implementar o seu programa. Ela foi elaborada no momento, digamos assim, de um desaguadouro de muitas demandas reprimidas. Todas as camadas da população tinham reivindicações que queriam ver inseridas na Constituição, porque não acreditavam, por exemplo, que ela pudesse ficar para leis ordinárias ou leis complementares. A expectativa também de que problemas econômicos sociais acumulados nesse período e agravados pela inflação, o Brasil vivia seu 5º ou 6º ano de superinflação, inflação acima de 100% ao ano. Isto fez com que também houvesse um ímpeto muito forte na direção de resolver as questões de justiça social, de progresso, etc., tal, na letra da Constituição. No caso brasileiro, a experiência é que se não tiver escrito, não acontece. E se não tiver escrito como autoaplicável, nunca vai se aplicar. Realmente eu vou fazer um comentário rápido. A Constituição brasileira é essa bagunça balbúrdia porque realmente tem muitos detalhes que não precisa estar ali. Mas por que isso tanto dali? Porque você vê como ele falou aí, todos eles falaram aí, tirando menino, tirando o Serra, né, e aquele outro lá que puxa saco, mas o Temer todo mundo tá deixando bem claro, que é aquela questão da confiança, o povo já não confiava mais no político, então se não tiver escrito, tudo com detalhes, apesar de que tudo com enrolação no final, mesmo que seja de um jeito que engane, mas pelo que eu vejo que esteja ali, que na lei ordinária eles podem me enganar, então nesse sentido aí, a Constituição realmente, eles fizeram isso porque era o único jeito de aplacar o povo que já estava agoniado com a turma. Que há muito tempo estava agoniado com essa turma. Então eles enganaram dessa maneira. Não, a gente botou ali, ó, se você ler, você vai ver aquele direito lá, mas é mentira. Até hoje as pessoas estão querendo mudar a Constituição a todo instante, toda hora está sendo apresentada proposta de emenda à Constituição, como se a Constituição fosse um texto ordinário, fosse um texto que você pudesse estar mexendo toda hora. Tá. Uma coisa interessante que ele falou, que realmente a gente vê aquelas reuniões lá, as propostas de emenda constitucional, não sei quem apresentou, parecia que é uma brincadeira. Não, eu vou fazer uma PEC para alguma coisa, nisso aqui, assim, como eu falei, esse texto me parece que já tem mais de 100 alterações ali de emenda. O texto não já nem mais original. Não tem nem mais sentido a ver com o que realmente foi dito no dia da própria Constituinte, que já estava também já um imbróglio ali. Né? Esse é que é o problema. Como sair disso? Como é que a gente sai de um problema desse? Né? A Constituição teve o teste da governabilidade. Vou botar esse ponto aqui que é interessante. Vocês veem aqui, ó. O teste de governabilidade. Oh, meu Deus, é um fracasso. Vamos lá. Ao entrar em vigor, a Constituição já teve que enfrentar desafios. O primeiro teste foi o da governabilidade. O presidente Sarney foi, na minha opinião, num ataque de lucidez, disse que com essa Constituição vai ser muito difícil administrar o Brasil. Delfim Neto tá falando a coisa mais realista. Sarney falou que com a Constituição realmente, com esse imbróglio, vai ser muito difícil você administrar o país. Só que tem uma coisa a mais aí, que ele vai falar que eu concordo com ele, com o Delfim Neto. Ele tinha razão. O município não acredita no Estado. O Estado não acredita na União. Eu não acredito no governo nem quando estou nele. Tornou difícil governar, porque ela diminuiu muito os impostos da União e transferiu para estados e municípios e não transferiu responsabilidades. O que a União fez depois? Criou tributos, contribuições. Esses são os gênios que a gente aplaude, né?
Diga, gênio, vocês não sabiam disso quando criou. Claro que vocês sabiam disso. É porque vocês queriam resolver os seus problemas pessoais, que vocês foram perseguidos naquela hora da época que fechou o Congresso e tudo. Que uma recessão, na verdade, não fechou merda nenhuma. Então o que acontece? Vocês queriam olhar o lado de vocês, tá pouco se lixando nem nesses casos aí. Né? Como o Delfim Neto falou, o Sarney tá certo, nem eu mesmo posso confiar em mim mesmo, ainda mais nessa corja dessa galera toda. Né? A governabilidade fica difícil. Você vê que o próprio Fernando Henrique está admitindo isso. Distorceu o sistema. A Constituição criou despesas sem criar recursos. E uma das causas disso é que hoje, quando nós falamos, a carga tributária do Brasil é 40%. Quer dizer, na realidade, naquele tempo era 23%. E a próprio país teve que começar a aumentar a carga tributária, que o povo terminou pagando, para cumprir aquelas coisas que na Constituição, na Constituinte, elas foram feitas. Não, eu acho que não ficou ingovernável, até porque algumas coisas foram modificadas, né? Eu não diria que ficou ingovernável, ficou mais complexo, isso sim. Nós não temos instrumentos para o Estado se adequar ao mundo moderno, né? Isso foi feito depois, em parte no meu governo. O José Serra deveria saber porque ele nunca ganha para presidente. É por causa dessa... Não ficou ingovernável. Fernando Henrique disse isso. Todo mundo está assumindo esse problema, essa caixa de Pandora que eles criaram. Aí vem o José Serra e diz que não, só ficou mais complexo. Vamos supor, 20 e tantos % naquela época era essa carga tributária, que agora está em 40%. Isso aí ele estava falando em 2019, agora está bem mais. O que acontece? Não tem uma reforma tributária e governamental, fica um problema. Como é que o cidadão consegue manter isso? É uma bola de neve, o Estado é muito inflado. Eu vou até falar sobre isso daqui a pouco. Então fica muito difícil. E vem o José Serra e diz que não. É por isso que o José Serra, é por isso que você não ganha. Pra nada, porque até pra enganar o povo você não dá, porque que loucura você tá falando? Mas rapaz, é coisa, viu? Me deixa, José Serra. É coisa, viu? Uma coisa interessante que numa entrevista teve lá um jurista que é professor também na Record, num jornal desses aí, e falou uma coisa interessante. Eu vou passar aqui a entrevista de uns 8 minutos aqui só para vocês terem uma ideia, que é isso que ele falou, é o que eu concordo. Isso, a gente precisa focar nisso aí. Bom, como é que faz? O país precisa ou não de uma nova Constituição para sair desse imbróglio que nós estamos metidos? Olha, eu acredito que sim. Há um grupo de juristas propugnando por isso e eu faço parte desse grupo. Eu acho que a nossa Constituição, ela tem partes muito boas e tem partes muito ruins. A parte boa, eu diria que cumpriu a sua função. Essa Constituição efetivamente assegurou a ordem institucional durante muito tempo. Enfim, ela cumpriu o seu papel. Mas a parte boa a parte ruim é de tal maneira ruim que não comporta reforma. Veja, é uma Constituição que tem 100 emendas constitucionais. Já houve 100 alterações dela, centena. 100, uma centena de alterações. Quer dizer, uma coisa, se fosse boa, não precisaria de 100 remendos. E tendo 100 remendos, dá para se ver em que estado, em que ficou aquilo que sobrou do texto original. E o grande problema é que o texto original nasceu viciado, né? É de uma Assembleia Constituinte, que não é exatamente uma Assembleia Constituinte. Ele falou o que eu queria falar. É uma Assembleia Constituinte que não é porcaria de Constituinte nenhuma. É só daqueles políticos lá que tinham seu interesse, que foi tirado os seus privilégios e que agora quer de volta. É coisa, viu? O caso é sério. É pra se pensar.
Ainda bem que ele é jurista especialista, ele pode falar, porque eu falando, apesar de que eu sou contador também, viu? Pra todo mundo ficar assim, você tá falando por quê? Você tem, por acaso, lugar de fala? Tenho também, que eu sou da área contábil também de tributária. Viu? Não sou famoso nem nada disso, mas eu sou também. Pelo menos eu terminei o curso, fiz a prova do conselho e tenho a minha carteira. Um congresso constituinte. E os constituintes de então legislaram para si. A parte pior da Constituição é exatamente o sistema político, eleitoral e partidário. Agora, Gilson, para uma nova Constituição seria necessário, ao invés de um Congresso Constituinte, não é? Formado de deputados e senadores, que ao mesmo tempo são constituintes, ou fazer alguma coisa à parte, fazer uma Assembleia Nacional Constituinte à parte. O que esse grupo de juristas está defendendo é uma Assembleia Nacional Constituinte independente e autônoma. Quer dizer, para ser constituinte, não precisa ser deputado nem senador, não precisa ser filiado a partido. Isso aí que é correto. A Constituição tem que ter pessoas da sociedade, entidades liberais ali, autônomos, empregados, todos ali, e não pessoas que têm interesse político. Senão não é constituinte, é o que o Colovinho falou, é um prostituinte. Esse que é o problema. Não, se você faz com os próprios que vão ser beneficiados, fica difícil. E em seguida, a Assembleia Constituinte, terminando o seu trabalho, se dissolve. E os constituintes ficam impedidos de se candidatar por um determinado tempo. Porque, como eu disse no começo, os participantes daquele Congresso Constituinte legislaram para si. Quer dizer, o que um político quer mais na vida de qualquer país, de qualquer partido, é se reeleger. Lógico. Então, o nosso sistema democrático é completamente falso. O sistema que nós temos hoje, especialmente a representação dos estados, é a mesma, quase a mesma, do pacote do Geisel. Ele falou coisa que eu gosto, que eu sempre estou falando aqui. É tudo balela, Estado Democrático de Direito. É falsa essa representatividade. Eu também concordo com ele, plenamente. Isso aí, um risco é Francisco, para um bom entendedor. Né? Vamos lá. De 1977. Daquele dos biônicos lá ou não? Daquele dos biônicos. Quer dizer, foi uma representação, foi uma distribuição de cadeiras feitas para que o governo de então ganhasse. Isso foi feito em 77 e em 78 tinha eleições. Quando o governo corria o risco de perder na eleição parlamentar, que a eleição era indireta, ele deliberadamente viciou a representação. E foi essa representação viciada que fez a Constituição de 88. Os países que têm tradição democrática anteriores ao nosso têm Constituição de algumas páginas, algumas de página e meia. Outro não tem Constituição nenhuma, que nós aprendemos com você lá, a chamada Constituição Consuetudinária, não é isso? Não? Sim, é verdade. Agora aqui tem um monte de páginas, é muita coisa, pô. Eu não consigo ler a Constituição inteira. Olha, nem eu. Eu trabalho, eu participei eu fui assessor, né, da bancada paulista na Assembleia Constituinte, no Congresso Constituinte, mas o problema é que muda tanto, quer dizer, com 100 emendas e com um número gigantesco de artigos e parágrafos e incisos que vivem mudando. Quando eu fiz a pesquisa, mas tem muitos anos isso aí, tinha do Brasil tinha 245 a 250. Tem bem mais artigos do que isso. Essa que é a questão. É um imbróglio, realmente. É uma coisa gigantesca. A gente pega ali e não lê, porque tipo assim, você lê, se você lê aquela questão da propriedade privada, você lê aqui, esse artigo, você desce mais um pouquinho e desfaz tudo aquilo. Fizeram viciado realmente, por interesse próprio, não tem lógica.
É uma presepada isso aí. Então vamos lá. Então é impossível você saber a Constituição. Eu, por disciplina técnica, eu não costumo saber a lei de cor. Mas alguma coisa você consegue. Agora, essa Constituição é impossível. Porque tem de tudo, ela trata absolutamente de tudo. O que deveria tratar uma Constituição? Uma Constituição deveria tratar do poder, da articulação do poder. Direitos individuais, que é o poder inalienável do cidadão, e os poderes dos poderes da República. E pouco mais que isso, alguma coisa da ordem econômica, enfim, mas ela é pródiga, ela é incrivelmente distribuidora de benefícios de todo jeito. É como se ela fosse para garantir a felicidade de todo mundo. Ela tem uma característica corporativista terrível. Tudo quanto é coisa, como já se disse, né, da tanga à toga, está todo mundo protegido. Qualquer corporação tem a sua proteção. Lá na Constituição. Ela é incrivelmente garantista. Isso aí, eu vou falar depois sobre isso, é o que eu estou dizendo. A Constituição foi feita para quem? Para quem chamou de funcionário público. Para os nossos donos, né? Que essa turma toda é nossos donos. Hoje no Brasil é assim, a turma não estude para ser um funcionário público, você vai entrar lá, não vai sair mais nunca e vai ganhar dinheiro, já está aposentado, e todo mundo morre de fome e você está ali garantido, como nessa pandemia aconteceu isso, né? Todo mundo morrendo e ele aumentando os cargos dele. É muito garantista. Ela tá ligada para aquela galera toda, para os assessores deles e para essa galera, essa coja que não sai, como eu falei, ex-presidentes que ganham dinheiro, ex-governadores que ganham dinheiro, todo mundo ganha dinheiro. O ex-funcionário de uma empresa não ganha, tem que trabalhar, mas essa galera toda ganha dinheiro. É esse sentido. É hipergarantista. Ela foi feita só para eles mesmo. Você vê que você não pode falar nada do funcionário público, mas ele pode lhe xingar, ele pode fazer o que for com você, você não pode dizer nada a ele. É complicado, viu? Em termos da defesa dos direitos, do direito de defesa e tal, e por quê? Na parte de garantias, ela foi feita com retrovisor. Olhando para trás? Olhando para trás. Ela garante que, agora, no Estado democrático, não se repitam mais os abusos cometidos no tempo da ditadura. Quer dizer, ela cuidou de evitar que se cometesse aqueles abusos. E, com isso, impediu o funcionamento normal das instituições. Uma das causas, um dos efeitos disso, não das causas, é a fantástica corrupção que nós temos. Esse é o país da impunidade. Da impunidade. É da impunidade. Quer dizer, então... Aí as pessoas começam a descrer da justiça. É pior que isso. As pessoas começam a ser estimuladas à corrupção. Eu vou te contar um detalhe da minha vida como secretário. Rapidinho, fazer aqui a interferência, uma coisa que ele falou. O problema não é que as pessoas deixam de crer na justiça, porque não tem crédito, já não tem. O pior é que elas acham, não. Já que o correto é roubar e fazer e ter a corrupção, então eu quero fazer também. É esse que é o problema. É o que a Bíblia fala em Isaías, que chega um momento que o pai de família ou a pessoa direita, ela é punida pela pessoa que é imoral. E ela agora passa a querer ser aquilo tudo porque ela tá vendo que tá sendo aplaudida aquilo. Né? Uma coisa é você perder o respeito porque nem tem. Como ele falou da tanga, toga. Porque nem tem. O problema não é esse. O problema todo é as pessoas acharem que é bom isso aí agora, já que todo mundo mama nas tetas, né? Não, bora fazer todo mundo concurso e vamos aproveitar porque é uma mamata e aí não sai mais nunca. Deixa pra lá. É porque você foi um sujeito linha dura em termos de honestidade, de probidade. E eu fui censurado uma vez por um amigo que me disse, olha, você é secretário, isso não cai do céu, você tem que aproveitar, você tem que pegar o que você puder. Veja, Heródoto, o que o camarada me disse, falou, você não pode ser irresponsável. Você tem que pensar no futuro da família. Nossa. Então, veja que nível nós chegamos. É o que eu chamo de canto da sereia, né? Não, você não pode ser responsável.
A Delma, você era para ter passado no concurso para estar aí trabalhando no setor público para ganhar dinheiros aí da turma para distribuir. Você vê, é assim mesmo que a turma fala. A turma fala nesse sentido mesmo, gente. É um pouca vergonha isso aí, mas é assim mesmo que o pessoal fala. É por isso que tem tanto curso para concurso aí. Você vai em todo lugar, porque todo mundo quer entrar nesse local. Ele não tem respeito nem por eles mesmos. Nem pra o brasileiro, a maioria não tem respeito nem por eles mesmos, nem pelo dinheiro deles. É uma coisa de louco isso aí. Por isso que a Bíblia fala, vai chegar um dia que a pessoa vai parar de dizer que o sem vergonha merece respeito. E que o malandro, as pessoas têm que reverenciar. Realmente tem que chegar esse dia mesmo. O roubo, né? A corrupção passou a ser uma coisa normal. Uma remuneração. Pois é, uma forma da garantia, uma garantia da pessoa. Como normal, algo normal. Algo normal. Eu tive que pedir desculpa para não aceitar propina. Negócio louco. Disse, olha, desculpa, mas eu não aceito, desculpa. Eu ficava envergonhado de ter que dizer que não aceitava. Que coisa. Então, não é só a impunidade, é a cultura do mau costume político, da improbidade, da propina e tudo isso que nós temos aí hoje. Não vai ser fácil, hein? Não vai ser fácil, mas eu não sei se eu sou meio poliana, que eu acredito que é possível mudar. E é exatamente por isso que eu me engajei nessa luta aí por uma constituinte. Porque esta Constituição não tem jeito. Ela só pegar uma figura aqui, uma metáfora. Quando você tem um leite estragado, você põe soda cáustica, ele fica novinho. O negócio da carne podre, naqueles frigoríficos, você põe um corante lá, aquela carne podre fica vermelhinha. Agora, a Constituição nem isso, não dá, tem que fazer outra mesmo. A que nível chegamos, né? A Constituição nossa é pior do que aquele leite de caixinha com solda cáustica. Pior do que aquela carne toda bichada que foi maquiada ali pelo frigorífico. É coisa séria. Ah, meu Deus. É brincadeira não, pessoal. É isso aí mesmo. Ó, pessoal, então é isso aí. Eu agradeço a turma aí que participou. Foi bem grande esse vídeo, né? Mas é essa que é a questão. É só para mostrar para vocês quem é que estava realmente ali incumbido nessa coisa toda. Aquela galera toda, Zé Genuíno, todos eles ali que disse que ninguém se falava. Todo mundo no mesmo lugar, tudo batendo papo, tomando chazinho das 5. Então vamos lá terminar nosso vídeo. A Constituição Brasileira de 1988 deu uma louca nas leis. O Estado Democrático de Direito e a bússola quebrada. Qual termo devo aplicar? Constituinte ou prostituinte? Tem um buraco no navio republicano, presidencialista. Cafeomancia, interpretando a lei através dos oráculos do café. É isso que querem. Não, interpreta que é desse jeito a lei hoje. No outro dia é desse jeito, eu acordo, né? Ainda mais com essa linguagem nova de gênero, né? Eu até já botei o nome novo da Globo, né? Da Goebbels, que é Globe. Que não pode usar o O, porque tá indo de encontro à linguagem neutra. Pessoal, é isso aí. Obrigado por ter participado aí. E é isso aí. Vamos pra próxima. Obrigado. Deus abençoe a todos aí. Espero que tenham gostado desse vídeo, porque tem muitos detalhes. Eu não quis falar de mim, eu quis botar eles mesmo falando, pra vocês verem o que aconteceu de verdade nessa época, né? Valeu, pessoal. Tchauzinho.